Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer pelo reconhecimento evidenciado no ranking publicado pelo Institutional Investor em junho, no qual a Rumo foi reconhecida entre as melhores nas categorias transporte e mid-caps da América Latina. Outro importante marco foi o reconhecimento da Rumo como parte do índice FTSE4Good, índice que identifica companhias que demonstram sólidas práticas de ESG, ou seja, nos âmbitos social, ambiental e de governança, medidas por padrões globalmente reconhecidos. Antes de iniciar a apresentação, ressalto que, para facilitar a análise, os resultados de 2018 apresentados no nosso relatório de resultados referem-se ao número pro forma, ou seja, refletindo o impacto do IFRS 16 para garantir a comparabilidade das informações. O resumo do impacto em cada linha da DRE está demonstrado na página 2 do nosso release. Vamos iniciar a apresentação a partir do slide 2. Inicio nossa apresentação analisando o mercado neste trimestre, que foi bastante atípico. De um lado, as projeções apontavam para um excesso de oferta de soja em razão dos elevados estoques nos Estados Unidos e de boas safras nos principais países exportadores. Do outro lado, as estimativas indicavam uma retração das importações pela China em função da gripe suína africana. Esse cenário resultou em uma retração do preço internacional da commodity, e os produtores preferiam estocar a soja que não havia sido vendida antecipadamente, ao invés de fechar novas vendas a preço de mercado. Isso limitou as exportações brasileiras e fez com que os volumes de soja da Rumo ficassem praticamente restritos aos que haviam sido contratados previamente para o segundo trimestre. Com relação ao milho, o cenário deverá ser bastante diferente. As projeções indicam que a produção nacional deste ano deve ser recorde, com um cenário de preço também favorável em função da expectativa de potencial quebra da safra americana. O maior estoque de soja também deve impulsionar as importações, que deve alcançar um patamar recorde. Essa combinação de fatores favoráveis já pôde inclusive ser percebida no mês de junho, da Operação Norte. No próximo slide, vamos falar sobre os volumes transportados. Os volumes do segundo trimestre de 2019 cresceram 7,1%. Como já mencionado no slide anterior, boa parte desse crescimento veio em junho, influenciado pela entrada do milho na Operação Norte. Na análise por segmento, destacam-se o transporte de fertilizantes na Operação Norte, que mais que triplicou o seu volume. O volume de celulose, que cresceu aproximadamente 29% devido à analisação de volumes já capturados no segundo semestre do ano passado. E, finalmente, o transporte de contêineres, focados na diversificação de cargas, cresceu 20%, reforçando seu modelo de negócio, que continua a conectar cada vez mais o Sudeste com o Centro-Oeste do país. Por favor, me acompanhe para o próximo slide. Neste trimestre, o EBITDA da Rumo cresceu 1,9% contra o ano anterior e a margem consolidada alcançou 53,4%. O crescimento de 7% no volume foi satisfatório, levando em conta o cenário desfavorável de mercado para a soja. Destaque para a Operação Norte, que cresceu 14%. As tarifas tiveram queda de quase 4%, impactadas principalmente pela Operação Norte, que foi afetada por 4 razões. Sazonalidade dada pelo maior volume em junho, quando o preço tende a ser menor. Mix de grãos, também pela entrada típica do milho em junho, que tem a tarifa menor. Exposição a preços spots mais baixos em junho, quando o volume excedeu aquele previsto em contratos, e, finalmente, o mix de produtos, com certa exposição ao fertilizante, que tem tarifa mais baixa do que a de grãos. Com relação aos custos, o custo variável contribuiu para o resultado, já que apresentou um crescimento menor que a expansão de volume. Já o custo fixo subiu 6,6% por 2 razões. A primeira é o maior gasto nos meses de abril e maio, já que aproveitamos a capacidade ociosa para adiantar a manutenção. E segundo, pela reoneração da folha das malhas Oeste e Sul. Dessa forma, a Operação Norte apresentou crescimento de EBITDA.
apesar de ter entregado margem menor em função das menores tarifas. A Operação Sul teve queda de EBITDA e margem em função dos volumes mais fracos de soja, e finalmente a operação de contêineres ficou praticamente estável contra o ano anterior, dado que os resultados do segundo trimestre de 2018 foram influenciados pela receita de venda de unidades de serviços. Vamos agora para o resultado financeiro e lucro líquido. Apresentamos evolução no resultado financeiro, que teve queda de 48,2% em relação ao segundo trimestre de 2018, principalmente devido à redução da curva futura de juros, à redução da dívida bruta e também à redução do custo médio da dívida. Com isso, mais uma vez, entregamos um trimestre com lucro líquido, revertendo o prejuízo no mesmo trimestre do ano anterior. No próximo slide, vamos ver nosso endividamento. O endividamento da Rumo diminuiu para 2 vezes dívida líquida abrangente EBITDA, frente a 2,1 vezes no primeiro trimestre de 2019. Reafirmamos aqui nosso compromisso de mantermos nossa disciplina de capital, buscando sempre manter a alavancagem dentro de patamares aceitáveis para a companhia. No próximo slide, gostaria de dividir com vocês mais informações a respeito da Ferrovia Norte-Sul. No último dia 31, assinamos o contrato de subconcessão da Norte-Sul e, a partir de agora, começamos a tocar efetivamente essa nova concessão. Ainda é muito cedo para assumirmos compromissos de volume, preço, EBITDA e CAPEX, o que vai depender do término de obras operacionais e início das negociações dos contratos comerciais. Porém, gostaria de dividir com vocês um pouco mais de informações sobre a dinâmica do mercado. A Norte-Sul traz para a Rumo uma diversidade de mercados potenciais. Além de grãos, temos boas oportunidades para transporte de fertilizantes, bauxita, biocombustível, derivados e contêineres. Já começamos a aproximação com os clientes e, assim que a ferrovia estiver preparada, vamos buscar estabelecer contratos comerciais para viabilizar os volumes. Especificamente no mercado de grãos, entraremos em 2 novos mercados, os estados de Goiás e Tocantins. Assim como em outras cargas, é cedo para falarmos sobre o nível de market share que temos no futuro, mas podemos avaliar o potencial do mercado segundo dados reais de exportação em 2018 e sob as estimativas do Ministério da Agricultura. Em 2018, esses 2 estados exportaram aproximadamente 13 milhões de toneladas, volume que pode chegar a 25 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Temos um mercado promissor para grãos e outras cargas que hoje não têm acesso a uma ferrovia eficiente. Como diz nosso slogan, somos o Brasil em movimento e iremos fazer por Goiás e Tocantins o mesmo que já fazemos pelo Mato Grosso e outros estados. O foco agora é tornar a malha operacional e, para tanto, faremos investimentos necessários sem necessidade de alteração do nosso guidance de CAPEX de longo prazo, que é de 13 a 15 bilhões de reais, divulgado em março deste ano. Reitero que continuaremos comprometidos com a disciplina de capital e constante busca por eficiência. Termino aqui a apresentação reforçando o nosso compromisso com o plano de negócios da companhia, focado no aumento de capacidade e na melhora de eficiência, tendo como princípio fundamental a segurança. Assim, pretendemos acelerar o crescimento do nosso negócio, conectando ainda mais regiões produtoras com o mercado externo, além de contribuir significantemente para o transporte doméstico com cargas de retorno e reduzindo as emissões de gases de efeito estufas, a partir de eficiência energética e ganho de market share. Tudo isto aliado aos mais altos padrões de governança e sustentabilidade, comprometidos com a rentabilidade e geração de valor para o acionista. Fico à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Se tiver uma pergunta, por favor, aperte *1 no seu telefone. Pedimos ainda, por favor, que, caso o senhor tenha mais do que uma pergunta, anuncie logo no início e formule cada pergunta de uma vez para garantir a melhor fluidez da sessão. Ou, caso prefira enviar as perguntas por internet, clique em Ask the Speaker, pergunte ao orador. A primeira pergunta vem de Thiago Cassebe, da Credit Suisse. Boa tarde a todos.
Obrigado por pegar a minha pergunta. A minha pergunta tem a ver com os estoques de passagem. Nós vemos que muito do estoque não foi exportado ainda. Como é que a gente pode comparar os valores de soja com o ano passado? A gente poderia ver talvez parte desse volume sendo transportado pela Rumo já no final desse ano? Obrigado. Oi, Thiago. Obrigado por participar do call e obrigado pela pergunta. Ano passado, nós tivemos um estoque pequeno de dezembro a janeiro, devido aos altos preços. Esse ano está um pouco difícil de prever o que vai acontecer. Você sabe que o que aconteceu com o mercado nesse ano está sendo bem explicado no nosso material, mas os valores da soja caíram, então os preços subiram. Os estoques subiram. O que nós estamos vendo agora é um cenário completamente diferente para o segundo semestre, por vários motivos. Entre elas, o que está acontecendo nos Estados Unidos. O FDA anunciou recentemente que vai haver uma quebra de safra nos Estados Unidos, então provavelmente vai cair de 124 para 120 milhões de toneladas. E, consequentemente, nós já conseguimos ver uma melhoria nos preços. Os estoques no final do ano, o que a gente vai ver neles vai depender dos preços e na disponibilidade dos produtores de fazer a comercialização dos seus estoques. Então é difícil prever. Nós talvez tenhamos uma melhoria. Se os preços continuarem dessa forma, nós supomos que haverá uma boa comercialização no segundo semestre. Mas é difícil saber por enquanto. Saberemos mais no final do ano. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do Josh Spielberg, do Morgan Stanley. Olá, obrigado pelo call. A minha primeira pergunta é se seria possível uma perspectiva sobre os volumes que nós esperamos ter no terceiro TRI. Nós sabemos que as exportações de grãos são fortes em julho, mas só para saber um pouquinho da previsão que nós temos para os próximos meses do terceiro TRI. E também queríamos entender se, com essa antecipação dos volumes de milho em junho, o que a gente pode esperar, e com a expectativa de julho ser forte também, se a gente talvez tenha alguma falta mais para frente no ano, né? Oi, Josh. Muito obrigado pela pergunta. O cenário de milho, como você disse, ele é bastante positivo. Nós temos informações no nosso site, nós antecipamos uma alta recorde para milho. Esperamos 102 milhões de toneladas, né, de produção, então é um recorde máximo. Nós tivemos um crescimento em junho. E as operações norte já entregaram 127% de crescimento, como publicamos aqui, de volume. E os estoques de soja, aliados com uma boa comercialização com os preços de milho internacionais, e como eu disse, com a quebra de safra nos Estados Unidos, eu já tinha falado do soja também, mas isso também vai acontecer com o milho. 366 milhões de toneladas para 363, né, comparando 2018 com 2019. 366 para 363. Com isso, nós esperamos ter uma pressão bastante grande no transporte de milho, que deve trazer volumes grandes no segundo semestre. Obrigado. Eu suponho que esses volumes fortes se traduzam em um desempenho de tarifa melhor no segundo semestre. Você poderia talvez falar sobre as perspectivas que nós temos para tarifas? E aí eu tenho uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer.
Deixa eu dar uma ideia do que aconteceu nas operações norte. Queria só reforçar aqui. A tarifa foi mais baixa do que esperado, mas isso aconteceu devido a questões não recorrentes. A primeira foi a sazonalidade em barter, então os volumes foram mais baixos do que esperados em abril e maio, quando os preços em geral são mais altos. Tivemos bons volumes em junho e os preços são mais baixos. E no segundo TRI de 2019, também tivemos uma quantidade significativa de milho sendo transportada. E a tarifa de milho é mais baixa do que a de soja, que também ajudou a baixar os valores aí de tarifa. Nós também temos os volumes de TKU, que aumentaram mais de 127% em junho, que é mais do que os clientes esperavam. Então, houve mudanças nos acordos. E, por último, o que está acontecendo recorrentemente é o volume dos fertilizantes, que está crescendo rápido, como esperado, é uma boa notícia para nós. E vai aumentar também as margens, as tarifas as margens crescem e as tarifas diminuem, algo em torno de 40% abaixo da média. Isso foi o que aconteceu neste TRI. Analisando esses fatores, a gente pode ver da tarifa para o próximo semestre. Considerando a sazonalidade, não se espera que tenha uma grande influência no segundo semestre comparado com o ano anterior. Quanto à logística spot, nós temos uma predisposição para preço spot no segundo semestre e a nossa expectativa é de ter altos volumes. Mas nós já estamos vendo tarifas melhores em julho e agosto, graças à melhoria dos preços spot, que estão melhorando no mercado, mas não conseguimos garantir que esses preços spot vão se manter assim até o final do ano. E quanto aos fertilizantes, a expectativa é que continue crescendo e as tarifas são mais baixas do que do resto dos produtos. Quanto ao ano que vem, ainda é difícil determinar. Nós precisamos começar as negociações que vão acontecer mais para frente nesse ano dos acordos comerciais. Excelente, muito obrigado. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou fazer um follow-up depois no final do call e dar a oportunidade agora de outras pessoas fazerem perguntas. Obrigado, Josh. Próxima pergunta vem do Rogério Araújo, do IBS. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho algumas perguntas. O primeiro é um follow-up da pergunta do Josh. Tem alguma forma de termos alguma estimativa das variações das operações do norte, se nós excluíssemos os itens não recorrentes? O mix de milho, os volumes baixos de julho e maio, de abril e maio, na verdade. Em outras palavras, excluindo esses impactos, quais seriam as variações de tarifa nesse período? Rogério, uma resposta breve. Não tem razão para não considerar esses itens não recorrentes? Não tem diferença nos números do ano passado, comparando com os números do ano passado, a não ser que os números aqui de julho cresçam. Então não há razão para serem diferentes. Mas ajustando com esses impactos, mesmo ficou acima da inflação ou mesmo fertilizantes, como é que ficou em comparação com a inflação? Eles têm inflação no nosso contrato, sim?
existe a influência da inflação, mas quando olhamos a média, a tarifa média, não podemos deixar de considerar o volume de fertilizante, que nós dissemos que melhora nossas margens, mas reduz a tarifa. Ok? E a segunda pergunta é sobre a extensão. Tem alguma novidade sobre aquele projeto de extensão? A gente poderia ouvir mais alguns detalhes sobre como a empresa espera que as coisas aconteçam, se talvez com uma emenda de contrato, ou existe alguma coisa que vá permitir uma autorização para ferrovias aqui no Brasil, algum projeto de lei. Se a gente pudesse ter algumas informações sobre os desenvolvimentos mais recentes, eu agradeceria. Obrigado. Quanto à extensão, Rogério, a gente tem que lembrar que esse projeto tem fases diferentes, estágios, partes diferentes. O primeiro estágio será o terminal, aliás, o terminal de caminhões entre Rondonópolis e Sorriso. Nós já estamos investindo o CAPEX para esse estudo desse projeto e também estamos buscando o melhor local para comprar terra para esse terminal. Quanto ao projeto Sorriso, para fazer o primeiro estágio, a primeira fase do projeto, nós precisamos saber por onde vai passar a ferrovia. Então, também estamos investindo CAPEX para fazer essa análise da malha. Mas em comparação com o tamanho do projeto como um todo, é irrelevante. Em breve nós vamos começar a ouvir sobre o primeiro estágio, que é o terminal de caminhões. Nós vamos comprar as terras e iniciar a construção do projeto, e quando começarmos vamos avisar o mercado. E quanto às aprovações governamentais? Já foi solicitado esse tipo de aprovação, ou quando que vai acontecer e como é que vai acontecer? No primeiro estágio não é necessário nenhum tipo de aprovação, porque é um terminal de caminhões. Quanto ao segundo estágio, que é a extensão da ferrovia para Sorriso, precisamos da aprovação da Renew para começar o projeto. Você falou sobre a Malha Paulista. Alguma novidade sobre as expectativas quanto ao cronograma para a conclusão? Quanto ao cronograma, Rogério, eu acho que é, infelizmente, impossível colocar quanto tempo que vai demorar. Nós temos do TCU, a gente teve do Marcelo as informações, que deve começar agora no início de julho. Aliás, deve ter começado no início do julho. Essa decisão já permite que a gente siga para a próxima fase do processo. Aí a gente vai falar com Augusto Nanes, do TCU, que é o ministro do TCU. Ele vai apresentar a sua recomendação. E aí vai para a plenária do TCU. Essa não renovação do Júlio Marcelo não é ruim, porque há alguns casos anteriores onde não houve acordo com o procurador do TCU. O Júlio Marcelo era contra a Norte e Sul. Então nós sabemos quais são os próximos passos. E o ministro do TCU responsável ainda está com essa questão da aprovação. Mas o processo está bastante maduro. O ministro responsável pelo caso conhece o caso. Ele já está acompanhando ele desde o início, que é há vários anos. E nós acreditamos que essa decisão não deva demorar muito a acontecer.
Tá ótimo. Muito obrigado e um bom dia. Próxima pergunta. Steven do Credit City. Boa tarde, senhores, e obrigado por pegar a minha pergunta. Eu estava curioso, e eu sei que você já tem esse plano de começar a operar 120 vagões em vez de 80 em algumas partes das malhas. E foi feito algum tipo de ajuste a esse plano? Ele ainda vai acontecer? Qual parte da malha seria impactada por esse plano se ele acontecer? Oi, Stefan. Boa pergunta. Esse projeto é bastante estratégico para a gente. Desde a fusão do Rumo e EOL, a gente vem analisando essa questão e tudo que nós fizemos até agora é para respaldar esses trens de 120 vagões. Os trens serão mais longos, mais eficientes e com mais capacidade. Esse é um projeto que mudaria devido a mudanças pontuais nas safras, como aconteceu nesse ano. Ele é um projeto bastante estratégico que deve começar a rodar em 2021, 2022. Então ainda não temos nenhuma mudança feita a esse plano. Continuamos fazendo as nossas estações, que vão permitir esses cruzamentos de trens de 120 vagões. E esse investimento é muito importante para a companhia. E a safra de soja, que teve essa redução esse ano, deve acontecer no ano que vem também. Mas nós prevemos um grande potencial no próximo ano, também um aumento na safra de milho e outros produtos como algodão. Muito obrigado, Ricardo. E mais uma perguntinha. Um follow-up, na verdade. Quando olhamos as tarifas, qual foi a diferença que a gente teve? Qual foi o delta aqui que foi relacionado aos valores, os números de açúcar tendo reduzido? Voltando à sua pergunta anterior, eu estava tão animado para já responder e que eu acabei não terminando. O aumento em capacidade é de uns 70% que nós esperamos nas operações norte quando tivermos 120 vagões em cada trem. Quanto ao açúcar, a comercialização do açúcar tem sido ruim nesse último ano, mas não afeta o CAPEX. Nós estamos aumentando a nossa capacidade para ter cargas mais lucrativas do que açúcar, como soja e milho. Então a redução não nos afetou. Excelente a resposta. Muito obrigado, Ricardo. Vitor Mizuzaki, do Bradesco, tem uma pergunta. Tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up da pergunta do Steven. Quando vocês falaram sobre capacidade e esses postos de volumes maiores no segundo semestre, vocês poderiam falar um pouquinho sobre a utilização de capacidade no segundo semestre, principalmente no terceiro TRI? E comparando o terceiro com o segundo TRI, pensando em volumes mais concentrados agora na operação norte, talvez a gente possa esperar que no terceiro TRI esse crescimento se espalhe ou ele vai continuar na
na Operação Norte? Como é que seriam as expectativas? Oi, Victor. Obrigado por participar do call. Vamos começar com a última pergunta. A resposta é sim. Os volumes no Sul foram piores no segundo TRI porque nós não tivemos antecipação do milho. Com o milho no Sul, os volumes estariam maiores e estariam mais equilibrados entre Norte e Sul. Quanto à pergunta da capacidade, no terceiro TRI, estaremos muito próximos da capacidade total. No segundo TRI, em junho, por exemplo, que foi um mês muito intenso, se nós tivéssemos tido mais capacidade, teríamos transportado mais. Então, no próximo mês, com uma boa posição aqui da safra do milho, esperamos estar na capacidade total nos próximos meses. E minha segunda pergunta, pensando nos investimentos, quando a gente vai começar o investimento no Norte e Sul? No Norte e Sul, nós temos um investimento muito pequeno, pouco relevante nesse ano, basicamente referente a estudos e consultorias que nós temos que fazer nesse ano. E ano que vem, nós iniciaremos os investimentos mais consideráveis. Os esforços agora são para a preparação da malha para operar. Os investimentos necessários para a operação da malha vão ser aplicados sem nenhuma mudança no guidance que já foi lançado de 13 a 15 milhões, de 13 a 15 bilhões até 2023, de 2019 a 23. Faz sentido então que haverá um aumento de CAPEX? Sim, com certeza. Vai aumentar, com certeza. Obrigado. Para fazer uma pergunta, por favor, aperte asterisco 1. Caso tenha uma pergunta, aperte asterisco 1. Obrigado. Aqui termina, então, a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Agora eu vou passar para o senhor Ricardo Levin para os comentários finais. Gostaria de agradecer a todos os investidores que participaram aqui do call e nos falamos no próximo TRI. Muito obrigado.